Se há algo que nos incapacite física, emocional e espiritualmente falando, é quando nós nos sentimos descartados daquilo ou de quem nós deveríamos ser. Quando nós estamos numa situação que nós sabemos que ali não é o nosso lugar. A Bíblia conta-nos uma história de um rapaz cujo nome é Mefibosete. Ele poderia se chamar Stephen, John, Walter, mas pela graça de Deus lhe deram o nome Mefibosete. Eu espero que essa história possa atingir você e a essência do seu ser, para que você possa raciocinar acerca de quem você está sendo e pensar acerca do desejo de Deus para com sua vida. Por isso, nesta noite, o tema que quero compartilhar com vocês é este: da desgraça para a graça divina. O nosso texto se encontra em 2 Samuel, capítulo 2, ou capítulo 9, desculpe. Todo o capítulo é uma história. E nós vamos meditar nesta história, tanto no exemplo de Davi, que vocês já ouviram falar, e nesse tal de Mefibosete. Repitam todos esse nome lindo. Só as mulheres. Quase que eu digo para vocês, mulheres, fecharem os olhos e dizer: Mefibosete, como eu te amo. Então, os homens falem alto: Mefibosete. Então, mas ele arrumou alguém, porque ele tinha filhos. E alguém já imaginou alguém fazendo uma música para o Mefi? Mefi, tranquilo e favorável. Então, vejamos aí. Acharam? Vamos do versículo 1 até o 13. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Quem foi Jonatas? Filho de Saul. No entanto, um amigo íntimo
de Davi. Tanto que algumas pessoas diziam que Jonatas e Davi tinham uma amizade estranha. Reconheço que estranha ela era, mas não homossexual. Porque Jonatas era filho de Saul, o maior inimigo de Davi. De modo que você não precisa ser a pessoa que os outros querem que você seja. Jonatas sabia perfeitamente que Davi seria o futuro rei de Israel, pela vontade de Deus. Mas Saul não aceitava a ideia e queria matar Davi de todas as formas. E Jonatas sempre falava para Davi sobre as incursões de seu pai. E Davi sempre estava escapando. Havia um escravo chamado Ziba, da família de Saul. Ziba era alguém que tomava conta dos negócios do rei Saul enquanto estava vivo. Um administrador, um gerente dos seus empreendimentos. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Vocês repararam que no início, ele disse por causa de Jonas. Mas aqui ele diz que ele prometeu a Deus. Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir. Não podia chamar Miguel, mas é Maquir. Filho de Amiel. Não podia ser Manuel, mas é Amiel. Devia ser um gato esse homem. Então, na cidade de Lodebar. Não podia ser Mujimirim, mas Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se, encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas. Repare bem, por causa de Jonatas. Isso é muito importante. Foi isso que fez com que Davi fizesse uma promessa a Deus. Essa expressão, por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra e cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Está precisando.
Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha videogame. Ele respondeu: farei tudo que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Quando você lê uma história como essa, talvez não lhe venha nada à cabeça. Você está vendo o quê? Vamos fazer uma história desse capítulo 9 aí. Você está vendo um rei chamando um aleijado, por descobrir por meio de um homem que trabalhava para o avô desse coxo. E ele pergunta: existe alguém ainda vivo da família de Saul? Tem, está lá, morando em Lodebar, na casa desse homem aí. Qual é o nome dele? Maquir. Mas você tem que entender o que está acontecendo aqui. Davi está quebrando um costume oriental. E qual era? Era costume, quando você assumia o trono, mandasse matar todos os descendentes do antigo rei, para preservar o seu reinado. Mas quando você olha o coração de Davi, ele diz: existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem a essa pessoa? Então surge a principal autoridade da casa de Saul, um servo chamado Ziba, que nós já comentamos. E ele disse: tem sim. É um rapaz que mora numa cidade em Lodebar, com um tal de Maquir. Então Mefibosete era um príncipe. Era uma pessoa que possuía uma função dentro do reino importante, mas que devido aos costumes, teve que viver em terras que não lhe pertencia, para se esconder. Então ele se encontrava onde? No exílio, num lugar onde ele não gostaria de estar, hospedado na casa de um homem chamado Maquir, numa cidadezinha, um lugarejo chamado Lodebar. E então Davi mandou buscá-lo. E quando ele chega diante de Davi, ele se coloca de joelhos, em respeito ao rei, e humildade, e se declara servo de Davi. Isto é, pronto, estou aqui, sou teu escravo. Isto é, faça comigo aquilo que o Senhor quiser. Já me encontrou. Vai lá saber. A notícia chegou a ele que Davi queria fazer um ato de bondade. Mas será que não era um embuste, uma armadilha? Ele está nas mãos do rei. Então o rei deu a ele o quê? A sua bondade. Mefibosete receberia toda a bondade do rei por causa do seu pai, Jonatas. Em segundo lugar, ele voltaria a ser rico
porque Davi lhe daria todas as terras do seu avô. Não só do seu pai, mas também do seu avô. Ele duplicou a herança desse rapaz. Porque as terras do avô, o rei já havia tomado. E mais, ele teria o privilégio de viver dentro do palácio e de se alimentar à mesa farta do rei. Então, Davi, na sua bondade, fez com que esse rapaz encontrasse graça, voltasse a ser uma pessoa rica, voltasse a ser um príncipe, reconhecido como alguém importante para o reino de Deus. E mais, o privilégio de viver na casa que o rei escolheu, o qual era inimigo de seu avô. E nessa conversa, Mefibosete continuou a expressar suas deficiências. Mas como o Senhor pode ser tão bondoso comigo, sendo eu uma pessoa como se fosse um cachorro morto? Expressão esta que naquela época significava o quê? Uma pessoa sem valor, rebaixada, desvalorizada, que não serve para nada. Expressão essa que serve para os nossos dias também. Mas se você reparou enquanto nós estávamos lendo, Davi sequer lhe respondeu a essa pergunta. Ele não deu atenção quando ele começou a desconsiderar a si próprio, mas chamou o gerente de Saul e disse: você a partir de agora vai administrar as terras que eu estou dando, as terras de Saul serão de seu neto, e você será empregado dele. Você, seus filhos, seus empregados vão trabalhar para Mefibosete. Vocês cultivarão a terra, terão muito alimento. Davi também não está punindo aquele que cuidou das terras do seu inimigo. Agora você vai realmente cultivar estas terras, você vai ter alimento, farto alimento para você e sua família. Você vai trabalhar para Mefibosete, porém ele viverá comigo, honrado, dentro do palácio. Então, nessa história, nós temos um garoto que sofreu uma queda quando descobriu que seu pai e seu avô estavam mortos em batalha. Seu avô era o rei, o seu pai era o príncipe, o sucessor do rei. E quando os dois morreram, a ideia é: o futuro rei vai começar a caçar os descendentes de Saul e vão matar. A sua ama pegou um menino, o qual tinha 5 anos, o pegou pelo colo e na pressa para fugir, deixou o menino cair. E ele caiu de mau jeito e possivelmente quebrou os 2 pés e ficou coxo, aleijado pelo resto de seus dias. E ele foi morar então na casa de Maquir, um lugar longe
depois do Rio Jordão. Vocês que foram comigo para Israel, vocês se lembram onde nós estávamos em Jericó? Se você olhar para aquelas montanhas, não aquela que fica próxima, mas as distantes, onde está o Rio Jordão lá atrás, esse lugarejo ficava naquele lugar onde você só vê pedra e areia. É lá que eles estavam vivendo. Longe de Jerusalém, longe do palácio para o qual ele deveria sempre se dirigir, pois ele era um príncipe. Então, nessa história, o que nós podemos aprender do texto? Mefibosete é uma imagem ou representação da raça humana decaída, que precisa da graça de Deus para se reerguer, para se levantar, para poder ser quem realmente deve ser. Vocês entendem isso ou não? Davi, com o seu exemplo a ser seguido, agiu à semelhança de Jesus, a oferecer a sua bondade a um ser humano sem valor. Alguém que não representava mais nada, nenhum perigo, mas ele resolveu abençoar essa pessoa que para o reino não significava mais nada. Eu pergunto a vocês, até que ponto Deus precisa realmente de nós? Até que ponto nós somos importantes para Deus? Em nenhum momento. Nós escorregamos, nós caímos no passado, nós nos tornamos imperfeitos pelas nossas ações. Nós seguimos os nossos interesses. Nós buscamos o que é bom para nós mesmos, para a satisfação do nosso orgulho e egoísmo. No entanto, por meio de Jesus Cristo, nosso grande Rei eterno, Deus nos chama para termos uma oportunidade de vivermos uma vida digna ao seu lado. É essa história nos ensina estas lições. Que Deus está nos chamando para termos dignidade, para nos vestir de novo, para nos capacitar a sermos seus filhos e vivermos na sua presença real. Eu não duvido no meu coração de que Deus está neste lugar. Eu não duvido que nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Eu não duvido disso. A minha dúvida é: quem está aceitando a sua bondade? Ou quem está rejeitando pelo desejo de continuar sendo um cachorro morto? No reino de Deus, somente é importante aquele que se faz importante, que reconhece a grandeza de Deus e, aceitando-a, trata com respeito,
e honestidade e compromisso. A primeira coisa que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite é essa: reconheça a sua imperfeição diante aos olhos, ou diante dos olhos, ou aos olhos de Deus. É da natureza humana o desejo de caminhar sempre contra os princípios e verdades de Deus. Tanto isto é verdade, que a vontade de Deus para nós não é uma coisa gostosa. Mas Deus é tão honesto, porque Ele não poderia ser outra coisa, que Ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Ele. Fazer a vontade de Deus não é, às vezes, tão agradável a nós assim. Imagine você estar diante de um inimigo e Deus diz: ame-o. Imagine você ter que perdoar alguém e Deus diz: perdoa. Ande com ele. Imagine alguém que te tira a capa e Deus diz: entregue a ele a túnica. Alguém que lhe bate a face e Deus diz: ofereça a outra. O desejo de desobedecer a Deus está dentro de nós, desde Adão e Eva. E se nós persistimos na prática constante, insistindo no erro, é que nos afastaremos de Deus. Quando você observa o pecado de Adão e Eva, eles só se afastaram de Deus depois de uma sucessão de erros. Você não pode imaginar que simplesmente ela foi lá e colheu uma fruta que Deus diz: não toque. Era uma árvore que provava a obediência do homem. Mas existiu desejo. Existiram ideias erradas, pensamentos errados, existiram construções erradas no interior de cada um, existiu omissão, existiu a comissão, uma série de erros que culminou com a mordida. Esse foi o ponto fatal. Muitas pessoas chegaram a uma situação de desgraça, isto é, fora da graça de Deus, porque foram cometendo uma série de erros. Isso teologicamente é correto, pois é isso que a Bíblia ensina. Há quem pense que quando você comete um erro, você está longe de Deus. Errou, Deus está fora. Errou, Deus não te quer mais. Isso é bobagem. Exemplo, Davi. Ele matou o marido de Betsabá para ficar com ela. E Natã, que não é o bode velho, compareceu perante ele e disse: Davi, você é o homem que cometeu grave pecado. Haverá grandes consequências dentro da sua casa, mas o Senhor já te perdoou. Já te perdoou. Repare o tempo. Deus não é onisciente. Deus sabia e conhecia o coração daquele homem. Ele sabia que ele iria sair dali e iria escrever, primeiro,
na eternidade, o Salmo 51. E depois transcrever suas palavras para o papel e transformar aquilo numa poesia, num cântico, que ele não queria que aquilo passasse desapercebido pelo resto dos dias entre o seu povo e seus irmãos. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve a alegria da minha alma. Tem misericórdia de mim. Mesmo sabendo que Deus o havia perdoado, ele compareceu perante Deus para prestar contas. Ele não foi aos homens, ele foi a Deus. Porque não adianta nada você ir aos homens se você não se acertou com ele. Vocês entendem o que eu digo? Há muitos que tentam resolver relacionamentos. Deixa para lá não. De que modo que você saiu da presença de Deus? Por acaso Deus disse deixa para lá? Deus disse vá resolver. Então vá resolver. Se você falhou com alguém, o pior erro seu é correr atrás dessa pessoa de qualquer jeito. A sua primeira atitude é ir a Deus e depois à pessoa a qual você ofendeu. Mas ir com a postura correta, postura esta que você obteve na presença de Deus, porque do contrário tudo mentira, é regra, é misticismo, não funciona. É simplesmente uma atitude, uma intenção para solucionar um problema. Adão e Eva tinham suas mentes focadas em Deus, mas com a sucessão de erros, eles foram rebaixando a presença de Deus em suas vidas. Foram tirando Deus do seu foco. Como é que você esfria na fé? Desse modo. Você comete algo e Deus ainda está com você. Você faz algo errado e Deus ainda está com você falando. Até que você vai chegar a um ponto quando então só tem uma saída. Ou vai ou racha. E infelizmente, Adão e Eva deixou um legado aos seus descendentes, que é justamente essa natureza pecaminosa que age em nós insistentemente, que procura fazer com que nós fixemos nossa atenção em nosso orgulho, egoísmo e só busquemos o nosso interesse. E o mundo hoje prega uma filosofia que não canso de dizer a vocês, que é o hedonismo. Que é o prazer a qualquer custo. Para que você vai ficar sofrendo? Pratique o prazer. E você cura a sua dor. Mas Deus diz: compareça perante mim para curar a sua dor. E então você vai ter prazer de estar na minha presença. É justamente isso que nos torna imperfeitos. Eu não sei se deveria, mas vou ler Isaías 53, versículo 6, eu não sei se deveria fazer com que vocês abrissem suas Bíblias.
Mas deixa um dedo lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6 diz: acharam aí, não? Repare como ele inicia o versículo. Todos nós. Ele é um homem chamado por Deus, mas ele diz: todos nós éramos como o quê? Ovelhas que se haviam perdido. Agora ele diz: cada um de nós seguia o quê? O seu próprio caminho, isto é, o seu próprio desejo, os seus interesses. E isso não traz felicidade, traz peso, prisão, amarra, tristeza, decepção. E então, ele diz: mas o Senhor castigou quem? Seu servo, que é Jesus, e na nossa história, o outro. Por causa de Jesus, nós recebemos de Deus a sua graça. Mas, diz o versículo, fez com que ele sofresse o castigo. Que castigo? Que nós merecíamos. Jesus então sofreu a morte na cruz. Que nós merecíamos. Esse castigo é o que cabia ao homem, a separação eterna. Jesus foi para a cruz como um homem castigado, para ser separado de Deus eternamente, mas ele foi obediente até a morte na cruz. E ele foi celebrado, honrado e ressuscitado no terceiro dia, para estar no meio daqueles que celebram o seu nome. Os nossos pés nos trazem grandes problemas. Achamos que nós somos muito equilibrados, mas às vezes somos como Mefibosete, aleijados, pois não temos condições de andarmos realmente por onde gostaríamos de andar, onde deveríamos andar. Mas somos conduzidos a um lugar onde nós não deveríamos estar. Para longe da vontade de Deus. Por isso, em Romanos capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: Romanos é no Novo Testamento, viu? Achem lá, Romanos capítulo 3, verso 12. Acharam? O apóstolo Paulo diz o seguinte: todos o quê? Se desviaram. Todos. O que significa desviar? Andaram para fora. Se apartaram do caminho de Deus. Significa que os pés dessa gente
lhes trouxeram grandes problemas. Fizeram com que todos se desviassem, se apartassem, andassem para longe dos caminhos de Deus. Mas deixaram pegadas. Todos se desviaram do caminho certo. Todos o quê? Se perderam. Sabe o que significa o verbo se perder aqui? Se tornaram inúteis, tanto para Deus como para os homens. Quando você comete um erro contra alguma pessoa, você revela a sua inutilidade, a sua falta de compreensão do que é bom. Você não está apenas prejudicando o próximo, mas prejudicando a si próprio e o seu relacionamento com Deus. É uma cadeia de destruição. Quando você se torna inútil, é isso que você faz. Mas quando você diz que a vontade de Deus é boa, essa classificação significa que a vontade de Deus é útil, porque te torna útil, tanto para Ele, como para os outros. E então Paulo diz, não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Porque todas as atitudes das pessoas são interesseiras. É incrível como dentro da igreja surgem ideias mirabolantes. Como essa pastorada inventa doutrina aqui e ali. Eles não têm mais medo de nada. Para provar suas ideias místicas, eles entram em versículos, puxam daqui, puxam de lá, porque não estudam teologia. Não basta você ter um foco, você precisa conhecer o Logos, a palavra de Deus. Não basta você olhar para uma coisa que parece uma verdade, você precisa tratar com respeito, porque aquilo pode complicar outras verdades e você destruir o caráter de Deus. Se alguém diz, todos aqueles que vierem à nossa reunião com fé, Deus dará o que eles querem. Isso é uma mentira. Mas você sabe que Deus dá àquele que tem fé. Mas Ele não dá a todos. E quando esse homem diz que todos que têm fé receberão o que querem, ele descaracteriza Deus. Ele mente. Mas Walter, eles, coitados, eles não sabem, eles são bonzinhos. Você vai ver o que uma pessoa boa faz. Mas o relatório divino do ser humano é esse. Os pés dos homens, ou seja, os seus desejos pessoais, os enganam. E os conduzem para um outro caminho, que não é o caminho de Deus. Os seus desejos podem levá-los a lugares errados. Veja o que eu estou dizendo. Deus diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, pois os meus são mais elevados. Assim como os meus caminhos não são os seus caminhos, como os seus caminhos, pois os meus são mais elevados. Significa, o meu modo de pensar não é igual ao de vocês. O modo como eu ajo diante das situações ou dentro delas não é o mesmo que vocês têm. Cabe a nós
conhecermos sua mente e como ele age. Mas, cuidado com as pessoas que tentam lhe oferecer ajuda, pois os seus meios podem ser inapropriados. Voltando para o nosso texto, se você olhar o versículo 3, voltaram para 2 Samuel 9? Hã? Yes? Very good. Então diz assim: o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometia a Deus? Ziba, o administrador, respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Mas lá em 2 Samuel 4:4, se você virar 1 e 2 folhas, dependendo da sua Bíblia, você vai encontrar o capítulo 4 e o verso 4, o que aconteceu com esse rapaz. Diz lá: quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonas, tinha quantos anos? 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair, e ele ficou manco, aleijado, coxo. Ela tentou ajudar, inapropriadamente. Na sua loucura de escapar, ela pega uma criança de 5 anos, coloca nos braços e sai correndo. É o jeito de carregar uma criança de 5 anos? Ela teve uma atitude boa, mas inapropriada. Nem sempre pessoas que nos oferecem soluções para os nossos problemas agem de modo apropriado. Você vai buscar um conselheiro aqui, outro conselheiro ali, outro lá. São vários conselhos, mas cada palavra de um deles não representam ou não se harmonizam com toda a verdade da palavra de Deus. Não, porque aqui diz isso, porque ali eu aprendi isso, com aquele não. Eu quero saber o que Jesus disse. E o que Deus diz. Muitas vezes nós nos deixamos levar por pessoas boas, que sempre cuidaram de nós, sempre foram nossos bons amigos. Mas de repente ele tem uma atitude inapropriada, que nos causa prejuízo pelo resto da vida. Na intenção de ajudar, somos prejudicados. Eu lhe garanto que essa mulher que pegou o menino não orou a Deus. Ela não conhecia sequer o coração do pai do menino, pois o pai do menino chamava-se Jonatas e era amigo de Davi, e muitas vezes deve ter compartilhado alguma coisa, porque mulher tem um ouvido muito grande. Mulher escuta às vezes o que não deve. Ela consegue escutar a conversa no fio do telefone. Antes que os sinais cheguem ao nosso computador, ela já leu os bits no satélite.
Você quer um exemplo? Pedro. Você se lembra que Jesus estava falando, é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu sofra, que eu morra, mas que eu ressuscite. Pedro diz, não, de forma alguma, deixarei que isso te aconteça. Para trás de mim, Satanás. Outro exemplo, o próprio Pedro. Jesus está lá, os soldados do sacerdote chegam para prender Jesus, ele saca uma espada e arranca a orelha de um dos oficiais. Jesus vai lá, pega a orelha e vai no ouvido do cara e cola. Cola é um modo de dizer. Um milagre como aquele, daquele orelhudo, eu largava a espada e ia embora. Pregaria para todo mundo, não vamos prender mais esse homem não, vamos matar o sacerdote, não ele. Mas Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, todo aquele que fere com a espada será ferido. Se você comete atos inapropriados, você terá consequências do seu ato ou dos seus atos na sua vida. Pedro foi muito bom, ele provou ser um amigo fiel de Jesus. Mas quando ele deveria ser apropriado, ele não foi. Quando Jesus, um pouquinho antes, estava orando no Getsêmani, ele não foi capaz de orar 1 hora com o mestre, dormiu. E Jesus disse para ele, vocês não conseguem orar comigo por 1 hora? Tome cuidado com quem está carregando você. Tome cuidado, não só com pessoas, mas com as pessoas em quem você está acreditando demais. Talvez ela não tenha força suficiente para te carregar. Quando você entrou nesta igreja, você não entrou aqui por saber demais. Você entrou aqui por saber de menos. Você entrou aqui para que Deus pudesse falar com você e mudar certos conceitos, mas você não quer mudar. Você quer continuar sendo carregado por uma pessoa que é boa, mas ela tem atitudes inapropriadas e ela vai te derrubar. Não são poucos aqueles cujas atitudes inapropriadas cercam a sua vida. Eu fiz aqui uma pequena lista, como pais, irmãos, cônjuge, família, amigos, lazer, patrões, dinheiro, bens materiais, sociedade, pensamentos, educação, orações que não refletem a vontade de Deus por sua vida, profecias erradas, pastores falsos, igrejas sem compromisso com os valores e a missão do reino. Você está certo que está certo, mas está errado. O modo inapropriado e apressado para ajudar o menino, o Mefibosete, lhe trouxe consequências perenes. Então, terceiro lugar, se vocês ainda estão comigo,
Saiba que toda ajuda inapropriada pode conduzi-lo para longe, tanto da presença de Deus, como da sua palavra. Chega um instante que a pessoa não ouve mais a Deus. Eu conheci alguns professores de seminário, que eles começaram a acreditar tanto naquilo que eles se convenceram ser a verdade, e se afastaram de Deus, que Deus não era mais capaz de mudar seu coração. A regra, a lei que eles impuseram sobre si mesmos, se tornou maior do que a ação de Deus em suas vidas. Mefibosete foi levado para longe de Jerusalém, cidade que lhe pertencia. E ele foi para um lugar chamado Lodebar. Essa palavra Lodebar é composta por duas palavras no hebraico. Lo. Não é um lorivar, não. A palavra lo, porque a Vera chama o lorival de lo. Todo mundo já sabe agora. Vocês comentam lorival. Oi, lo. Lo, no hebraico, significa não. Debar significa pastagens, muito pasto, muito alimento. Deduz-se então que Lodebar significa um lugar sem pasto, miserável, desgraçado, sem nada. Um lugar em que ninguém quer habitar, só está lá porque não tem outro lugar para ir. Significa um lugar de pobreza, esterilidade, e também é usada a palavra para significar ignorância, estupidez. E o nome Mefibosete significa o quê? No hebraico, algo que está em pedaços, fragmentado, que se torna uma vergonha. Ajudado por alguém incompetente, esse rapaz foi morar, sendo um príncipe, foi morar num lugar miserável, sem a palavra de Deus, longe da presença de Deus, e se tornou o quê? Inapropriado, inútil, uma vergonha, um tolo. E não foi assim também no Éden? Quando Adão e Eva erraram, o que eles fizeram? Para onde eles foram? Para Lodebar? Pirituba? Para onde eles foram? Tentaram se esconder. Colocaram folhas para cobrir sua nudez, porque sentiram o quê? Vergonha. Tanto um do outro como do próprio Deus. Eu já vi pastores usando esse texto para dizer que o homem e a mulher não devem ficar nus na frente um do outro. É uma bobagem. Tanto que um pastor que eu conheci aqui próximo, na Serra da Mantiqueira, ele dormia, em vez de pijama, com terno e gravata. E a mulher dormia de véu e uma roupa tipo toga comprida. Eu posso imaginar. Eles tinham 7 filhos. Que sacrifício!
essa gravata. Ah. Você pode ter sido um bom cristão por anos, mas talvez alguma circunstância o levou para longe de Deus. Você está aqui, mas não está perto dele. E você sente vergonha de si mesmo. Você está preso à vergonha dos seus erros passados. E como outros, você também está tentando se esconder de Deus, permanecendo na sua família. Você está aqui, mas não está levando a sério. Você quer que os outros apenas digam, ele continua crendo, mas você não crê. Pois assim como Mefibosete, você é pobre, é fraco, é coxo, sem iluminação espiritual bíblica, e você pensa que Jesus está cheio de raiva, disposto a castigá-lo. Então você mantém naquela zona de conforto. Eu creio, mas não creio. Na hora que der uma oportunidade, vamos ver se Deus é bonzinho comigo. Tem muitas pessoas que estão assim, com medo do rei. Mas quero que vocês olhem para esse último ponto, ou penúltimo. Jamais duvide da bondade de Jesus Cristo em restaurar a sua vida. Antes de você o amar, Ele o amou primeiro. Se você olhar no texto bíblico, você vai perceber o que está acontecendo aqui. Certo dia, Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa para essa pessoa, por causa de Jonatas. No versículo 4, onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, na miséria, respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. A pergunta de Davi, existe alguém? Demonstra toda a bondade de Deus no seu coração. Em vez de agir pelo princípio da vingança e da autopreservação, Davi agiu pelo princípio da generosidade. Quando Deus diz ame os seus inimigos, Ele está dizendo haja como Davi, que agiu como Jesus. Saul era um dos seus maiores inimigos, e ele agiu com bondade. O marido ou a esposa, às vezes, se torna o maior inimigo conjugal. E Deus diz, haja com bondade. Mas como você vai agir com bondade? Não é só dizendo, bom, marido, ame a sua esposa. Como você ama? O amor tem que ser perfeito. Porque se você começar simplesmente fazendo coisas boas para o seu cônjuge, você é egoísta, interesseiro, você quer arrumar a situação. O cristianismo não é brincadeira. Não é um conjunto de regrinhas que você faz e Deus se agrada. Você tem que entrar no processo. Você tem que reconhecer que é inapto, sem a ajuda de Deus para resolver aquele problema.
Você precisa pedir perdão da sua mágoa, da sua tristeza, da sua raiva. E você precisa receber a ajuda de Deus para se submeter a Ele. E é nesse momento só que você vai ouvir a sua palavra, que você vai tomar ciência da grandeza do que Ele diz. E então você vai dizer: Pai, eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Aí você vai se sentir satisfeito. A libertação de um cristão está na sua satisfação em Deus. Eu vejo muita gente que vai nas igrejas e rodopia e cai, diabo, sai diabo, e saiu, e a pessoa sem nenhuma satisfação em Deus. Cristãos que vão lá e faz corrente, campanha, não sei o quê, e recebe oração, nenhuma satisfação em Deus, não são libertos. A libertação está quando você é satisfeito em Deus. Eu sei que eu falo muito, eu peço um pouco mais de paciência a vocês. E eu sei que o Espírito de Deus está agindo nesse lugar. Então, quando você se arrumou diante de Deus, agora você vai agir com misericórdia. Porque agora você sabe agir. Não é assim, vou pegar a palavra, ó, faz isso, irmão, faz isso. Ó, você tem que fazer isso. Aqui, ó, tá aqui, ó. Não funciona. Porque você não passou pelo processo de humilhação. Da morte do eu. A verdadeira morte do eu. Porque às vezes você sai dizendo assim, a pessoa, você fica quieto, e a pessoa fala, e alguém chega para você, puxa, você não respondeu nada, morri para mim mesmo. Mas lá dentro está desgraçado, lazarento, e pega, se eu pudesse te matar. Você não morreu nada. Isso é um falso cristianismo. São regrinhas que não funcionam. Ou você se dispõe a ingressar no reino, ou você nunca vai entrar nele. Davi não mandou uma carta para Mefibosete. Ele mandou buscá-lo. Ele não enviou uma carta, Mefibosete, se você quiser pode vir, eu não vou fazer mal nenhum para você, o meu caminho é esse aqui, pega o ônibus 213, que passa por Jericó, ali você toma o rapidão, que é Jericó, Jerusalém. Não, ele foi buscar. Davi não preparou um caminho para ele. Davi se fez o próprio caminho para ele. É dessa maneira que Deus estava agindo através do seu coração. Essa é a imagem da aliança que Deus fez conosco. Você está aqui porque Deus te chamou e te trouxe nesta noite para ouvir o que você precisava ouvir. Quando o rapaz chegou à sua frente, ele não olhou o rapaz como um aleijado, um deficiente, um cachorro morto. Mas quando ele viu o rapaz, ele se alegrou e observou e viu a possibilidade de cumprir a sua promessa a Deus por causa de Jonatas.
Vocês estão aqui diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E vocês estão olhando para mim, olhando para o seu próximo, olhando para este lugar. E o que vocês podem pensar? Eu olho para vocês e o que eu penso, senão a possibilidade de cumprir o que prometi a Deus, de ser verdadeiro, honesto, sincero, de falar verdadeiramente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, até o fim da minha vida, com todas as minhas forças. Nós estamos diante daquele que nos chamou. Ele é o mais importante. É por causa dele que Deus não nos matou. E quando eu olho esta reunião junto com vocês, eu vejo a possibilidade de melhorar a minha vida com Deus, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, até o fim da minha vida. Por isso, quando eu estou diante do Senhor, eu espero que Ele me dê do seu perdão e me guie nos seus próprios caminhos, que eu não procure andar nos meus desejos, pois os meus pés são pés quebrados, que eu me apoie em Cristo, pois Ele é que tem a força para me sustentar. E se eu ficar nos seus braços, Ele nunca me deixará cair. Ele não pede que você traga qualquer tipo de sacrifício para agradar a Ele. Mas Ele diz: aceite o meu perdão. E eu quero que você leia Hebreus, capítulo 10, versículos 17 e 18, por favor. E depois eu vou ler mais alguma coisa e vamos terminar. Não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. O que Deus está dizendo aqui? Se eu perdoei você, você não tem mais que buscar nada lá atrás. Se eu te dei uma nova vida, aquela desgraça acabou. Você está na graça. Mas se você errar, confesse a mim. Porque esse é o princípio da Bíblia. Não vá primeiro aos outros. Vá aos outros depois que você veio a mim. Você tem que ter certeza quando for aos outros que eu te limpei, que eu te purifiquei, que você é meu, que você me pertence,
que está no meu colo e que não vai cair. Não volte à sua vida passada. Aquilo acabou. Mas meu pai vivia, mexia com isso. E daí? Quem foi Paulo? Antes de Cristo, ele era um assassino. E depois de Cristo, ele deixou de ser assassino para fortalecer os que ele queria assassinar. E agregava a esse grupo pessoas com o seu evangelho. O seu passado é passado. Para Deus é assim. Uma vez perdoado, perdoado está. E não insista em buscar mais os seus erros, mas ande em novidade de vida. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu sei que este mundo pertenceu aos dinossauros. Existem fósseis. Mas quando eu vivo só nesse passado, eu não penso, ou deixo de pensar, na grandeza da criação de Deus. Do modo fabuloso como Ele recriou este planeta. De como Ele nos fez, com uma capacidade, com a capacidade de inteligência. Imagine o que nós fizemos em menos de 100 anos. Que impulso a tecnologia tomou. Nós voamos nas nuvens. Mas aqueles que vivem no passado, só no passado, negam a Deus e celebram a ciência. Se você viver no passado da sua vida, você nega a Deus e terá que realmente buscar regrinhas místicas para tentar se libertar. O que você foi, já foi. Mas o que você é, mantenha. E sempre em crescimento, até chegar na eternidade. Onde o Pai o receberá de braços abertos. E você desfrutará de todas as promessas sem fim do nosso bom Deus. E termino nesta noite com este pensamento. Aceite a graça divina e saia da desgraça. Simples. Foi o que Davi fez com aquele rapaz. É o que Deus está tentando fazer com você. Saia de Maquir. Saia da casa de Maquir. Saia daquele lugar onde não existe nada. Saia do lugar que não lhe pertence. Saia da posição em que você não deve estar. Pois nas mãos de Deus você nunca mais será inútil. Mas conhecerá o valor do bem, ou seja, da vontade de Deus.
Você não terá mais que viver escondido, cheio de medos que assombram os seus dias. Na presença de Deus, você participa de todas as promessas divinas, e nem a morte te assusta mais. Você trabalha e vive na sociedade como um instrumento de Deus. Davi não restaurou a vida de Mefibosete por saber se ele era bom ou mal. Jesus não sabia nada da sua vida e nem quis saber qual era a sua índole, mas ele resolveu ser bom para ele. Quando Deus veio a nós, ele não perguntou se você é bonzinho ou ruinzinho. Ele simplesmente te chamou pelo seu nome e o colocou diante do Senhor Jesus Cristo. E você teve que ouvir do Senhor: o Pai me deu toda a autoridade no céu e na terra, e eu quero dar a vocês o meu Espírito. Quero dar a vocês a salvação, a minha proteção, a provisão e a vida eterna. Quero dar a vocês o meu perdão, a minha vida. Deus te deu isso, não porque você é bom ou mal, mas por causa de Jesus. Assim como Davi deu a Mefibosete todas as bênçãos que poderia lhe dar, não porque ele era bom e mau, mas por causa de Jonathan e de uma promessa que ele fez a Deus, a mesma promessa que Jesus fez ao Pai: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Talvez você se considere um tremendo pecador, mas Jesus andou e comeu com os piores pecadores da terra, e as pessoas diziam: quem é este que come e bebe com gente de má fama? E Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Eu vim, não para os bons, mas para aqueles que precisam de Deus. Jesus veio para você. Você quer continuar na miséria? Você quer continuar numa terra que não lhe pertence? Você quer continuar vivendo na desgraça? Quando Deus quer lhe dar toda a sua graça. As marcas tristes do teu passado tentarão te incomodar. Então alguém virá: não, você precisa cuidar do passado. Precisa nada. Você precisa cuidar do teu presente. O passado já foi queimado pelo poder de Deus. Você precisa se encher com o Espírito Santo e colocar-se nos braços de Jesus. E não de um auxiliador qualquer, mas alguém apropriado, competente, poderoso, pois é Ele capaz de sustentar a minha vida. E como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive. E Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Você destruiu sua vida, não foi por causa de maldição, mas porque você não observou a palavra de Deus. Você não confiou no seu perdão, na sua bondade, nas suas provisões, na sua proteção.
Você não confiou que, ainda que manco, poderia trilhar um caminho digno. Deus não nos dará tudo o que queremos, mas nos dará dignidade. Nem sempre Deus me deu tudo o que eu quis. Alguns anos atrás, pessoas diziam: esse homem é uma maldição. Mas Deus dizia para mim: filho, você é uma bênção. Eu vou te usar, deixa-me te usar. Você se lembra de Jacó? Ele foi abençoado por Deus quando ficou manco. Porque ele se agarrou e disse: não te solto enquanto não me abençoares. E o Senhor tocou sua coxa e nunca mais ele andou direito, mas andou corretamente. Deixou de ser mentiroso, trapaceiro, usurpador. Mudou sua vida. Volto a dizer para terminar: você está aqui para aprender antes de ensinar. Deus trouxe você aqui para mudar seus conceitos. Jacó, dali mudou sua maneira de pensar, saiu da desgraça e entrou para dentro da graça divina. E o Espírito de Deus diz para você hoje: tenha a mesma experiência de Jacó. Saia da desgraça e vá para a graça divina. Que Deus nos abençoe. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.